Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. E sejam bem-vindos ao Zetão Cult, a sessão cultural do ZetãoCast. Bem, o tema desse episódio será uma análise do livro A Revolução dos Bichos. Mais uma obra famosa de George Orwell, que foi publicada em 1945, 4 anos antes de outra famosa obra de George Orwell, 1984. E fazendo um resumo rápido sobre esse livro, né, A Revolução dos Bichos, é o seguinte, né? Tem lá uma fazenda na Inglaterra, chamada aí, né, Granja do Solar. E aí tem um porco lá chamado Major, que já tá prestes a morrer. E aí fala aquela coisa, né? Como é que seria bom se os animais tomassem conta aí da fazenda, se não, que não existisse mais os seres humanos, o ser humano é mau, e todo aquele discurso, né? E aí, depois esse porco acaba morrendo, e aí temos aí a rebelião dos animais da fazenda, né? Como tá o título em português aqui, a Revolução dos Bichos, né? E aí acabam expulsando os humanos de lá, da fazenda, e até aí chama, né, a Granja dos Bichos, né? Ou como é o título original, né, Animal Farm. E aí tem como se tivesse ali uma ideologia deles, né, o animalismo. Vocês vão perceber onde isso quer chegar, né? E aí tem dois porcos que seriam os líderes dessa revolução, né? Que seria o porco Bola de Neve e o outro Napoleão. É com isso, né? Tem lá uma canção, né? Bichos da Inglaterra, que como se fosse uma canção que inflamasse ali os bichos para lutarem, além do discurso lá do Major, enfim. E aí tem aí outra batalha com seres humanos, tudo mais, aquela coisa, né? Fala, né? Né? Quem tem, né, 4 pernas é bom, quem tem duas é mal. Aí tem aquelas regras, né? Tipo, você não pode ter álcool, ingerir álcool, não pode deitar na cama de um humano, não pode vestir roupas de humanos. E além da regra, né, que todos os animais são iguais. Contudo, né, aí passando, aí o Napoleão acaba expulsando, né, o Bola de Neve lá da fazenda, dizendo que ele é um traidor, né? Que Bola de Neve é um traidor, tá aí de conluio com os humanos e tudo mais. Sendo que aí o Napoleão vira ali o dono ali da fazenda, né? E é aquela coisa, né? Acaba aí dizendo, acaba oprimindo os outros animais, aquela coisa, né? Vai ficando todo. Aí os animais ficam, né, culto ao líder, no caso seria o Napoleão e tudo mais. E o curioso é justamente na parte final, né, que acaba mudando algumas regras, né? Tipo, por exemplo, aí falava, né, não pode ingerir álcool em excesso. Aí mudou, né? Não pode matar um animal, não pode matar o outro. Outro, sem motivo, não sem motivo. Aí começa a mudar um pouco as regras ali, né? Os mandamentos da fazenda e tal, né? Do animalismo. E aí tem a última, né? Que é todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, né? Acho que é a frase aí mais icônica desse livro. E aí, o engraçado que, né, o porco Napoleão é ele né, que fazia conluios ali com os humanos, né? Questão para manter a fazenda. É claro, aí é aquela coisa, né? Tinha a questão do moinho, né? Que deu a confusão lá. Depois lá aí eu falava, o Bola de Neve, a ideia foi do Bola de Neve, construir um moinho. Aí o Napoleão fala, não, não sei o que, não pode, é o moinho. E aí ele vai lá e faz o moinho. Aí depois o moinho é destruído, tá? Aí, cara, a culpa é do Bola de Neve. Aí
Enfim, aquela coisa, né? Sempre culpar alguém, né? Aí culpar tudo que tava de errado ali na fazenda era culpa do Bola de Neve. E aí no final, né, tem aquela coisa, a parte, quando termina o livro, aquela coisa, né? Aí os outros animais nem sabiam distinguir quem era porco, quem era ser humano. Porque aí já começava a mudar as coisas. Por exemplo, né, no caso aí do Napoleão, tá, tinha o porco garganta, que seria um puxa-saco ali do Napoleão. Aí tinha aquela coisa do. Cada vez mais os animais que diziam, né, ser aí, contra os humanos tudo mais, eles estão cada vez adquirindo hábitos de humanos, né? E aí tá no final, né? A última parte fala assim, não dá pra distinguir animais, ou no caso os porcos e dos humanos, né? Inclusive tá aí na capa aí do episódio justamente isso, né? Mostrando aí o humano e o porco, né? Que seria aí o porco Napoleão. E aí justamente é sobre essa questão, né? É o episódio que fala aqui, né? A revolução dos bichos e dos homens. Porque é mais um livro que George Orwell ele faz assim uma alegoria o que acontece principalmente no comunismo. Então, justamente essa questão de que no caso assim, promete assim, vamos fazer assim, troca, né, animais, por exemplo, os homens pelos, sei lá, pelos capitalistas, pelo capitalismo, e tudo mais. Aí tem o animalismo, troca por comunismo, o mundo sem não sei o que, sem, no caso sem os homens. Na verdade, isso até os seres humanos têm esse tipo de pensamento. Não, tem que quanto menos seres humanos melhor, né? Tipo, o pessoal ali ambientalista tem esse pensamento, não, tem porque é o homem que causa, né, aí distúrbios da natureza. Realmente, alguns causam, realmente, mas dizer que o homem é responsável por tudo, qualquer tipo de distúrbio da natureza, aí é complicado. Mas ambientalistas têm esse pensamento, aí falam, então é por isso que tem que fazer aí uma limpeza ali na raça humana, tipo assim, cada vez diminuir as pessoas. Alguns, né, ambientalistas mais extremistas são assim. Então não difere muita coisa no que é citado na Revolução dos Bichos. E também é aquela coisa do. Né, você faz aquela associação, né, com você, né, os porcos, né, Napoleão, Bola de Neve. É claro, né, a alegoria de Stalin e Trotsky. O Stalin, né, tomou o poder da União Soviética e, né, acabou aí expulsando Trotsky. Que seria, né, uma sociedade do Bola de Neve, né, coisa assim, seria o Trotsky, né, falando aquela coisa, traidor, tudo, é muita coisa, típico, né, não só de comunista, mas de qualquer tipo de ditador, aquela coisa, tudo que acontece de errado é culpa do traidor. Também tem, né, 1974 também tem isso, né, aquela coisa, aqueles 2 minutos de ódio, aí tem que ir lá odiar o cara lá, o Emmanuel Goldstein, que é tido como traidor lá pelo Ingsoc, pelo grande irmão, né? Ele é o traidor, você tem que odiar, enfim, é a mesma coisa, né? O que acontece na Revolução dos Bichos. E é impressionante, né? Como realmente você vê, realmente você começa a associar realmente com esses regimes, principalmente os comunistas, né? Essa coisa, né, do culto ao líder, no caso, culto aí ao Napoleão, né, o porco Napoleão. O camarada Napoleão, eu tenho que. Tô fazendo isso pelo camarada Napoleão. Como acontece na Coreia do Norte, né? Apesar que na época que o livro foi escrito não era nem. Não existia, né? Existia só uma Coreia, mas realmente essa coisa da Coreia do Norte, né? Vendo relatos de pessoas que fugiram de lá. Aí fala realmente, tipo assim, você tem que. Tudo que você faz, você tem que. Por causa da família Kim. É isso. E aqui no.
né? A Revolução dos Bichos fala muito isso. É mais aquela coisa, né? Mas ele faz ali, além, como ele fez em 1984, né? George Orwell faz aí uma, uma alegoria ao comunismo, principalmente aí ao stalinismo, né? Que ele era um crítico do stalinismo, né? Principalmente, o George Orwell. Isso acaba realmente realmente é fácil, né, de fazer esse tipo de comparação, você desse livro, né, todas as alegorias desse livro, é colocar e realmente levar para o mundo real, que aconteceu principalmente na Revolução Russa, aí outras revoluções comunistas que vieram aí depois, principalmente ali no pós-guerra. E, e levando, né? Então só a questão para ficar dizendo assim, a pessoa dizer, ah, mas é tudo, você fala tudo é comunismo, então, é outro tipo de, né, ditaduras por aí, é aquela coisa, você tem que ver com aquela boa intenção de que não, temos que ter aí ao prometer o mundo melhor, o mundo seria melhor se não tivesse tal povo, tal essas coisas, aí promete aquela coisa. E aí fazem a revolução, tudo mais, tudo bonitinho, tudo mais. E aí começa as brigas internas. E aí começa a fazer esse tipo de expurgo. É assim na revolução do mundo real, né? Dos humanos, né? No caso. Então, esse livro descreve muito bem o que é o. Descreve muito bem o que é o comunismo na prática. E principalmente o pensamento revolucionário. Essa coisa de boas intenções, vem com boas intenções e tudo mais, mas quando chega ao poder, né, torna-se pior do que era antes, né? Porque não, os animais da fazenda né, estavam aquela coisa, né, viam com fome e tudo mais, humanos aí expulsaram os seres humanos, dando aquela a impressão agora vai melhorar, quando na verdade não. Chegou o porco Napoleão, principalmente, chegou e dominou tudo. Ele é o dono da fazenda e no, né, mais ali pro final, né, ele ali junto ali com os seres humanos, o que seriam os inimigos. É muito também essa coisa dos comunistas, né? Ficar contra o capitalismo, mas ele precisa do capitalismo para se manter, né? Aí manter ali o governo, porque tá aquela coisa, né? A pessoa ali, o cara que tá no poder, acontece muito né, na Venezuela, aqui do lado, entre aspas, né? Aquela coisa, né? O povo tá passando fome, mas no caso aí, o ditador que seria o Maduro tá lá, comendo do bom e do melhor. É assim a situação. E falando contra o capitalismo. Essa questão, né? Como esse livro ele é atemporal. Você pode ler qualquer época, você vai associar com uma ditadura comunista, principalmente. Então é isso, né? Esse livro mostra muito bem como é assim, de uma forma, né? Mostrando como o Orwell mostra, falando assim dos animais, né? Ele é um livro bem mais curto, bem mais rápido que o 1984, a coisa é mais completa, mais coisa assim. Já o Revolução dos Bichos é como se fosse realmente é uma fábula e onde ele consegue ali explicar ali de uma forma mais mais coloquial, vamos dizer assim, o como é o comunismo na prática. Então, é isso que consegue, né? Você acaba entendendo isso, né? Mas assim, claro que sei lá, o esquerdista, realmente ele vai, até mesmo o esquerdista vai dizer, pô, isso aí realmente lembra o comunismo e tal. Mas no caso assim, o George Orwell era um esquerdista, só que era mais social-democrata, ele é um anti-stalinista. Por isso que ele fez aí né, essas alegorias, né, no caso da Revolução dos Bichos também, em 1984. Fez essa alegoria a Stalin, né? Enfim. Então é isso. Mais uma obra-prima de George Orwell. E que é interessante você levar aí para a vida real, né?
Que hoje em dia também, além né, das ditaduras comunistas, tem outro tipo de ditaduras, sempre com aquela boa intenção, né? Tipo, vou salvar as pessoas aqui, salvar vidas, você vai ter prosperidade, você não vai mais passar fome e tudo mais. Aí quando chega ao poder, é aquela coisa, né? Aí acaba aí expurgando aliados na revolução e acaba sendo pior do que era antes. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem aí. Até a próxima.